Novo investimento da OpenAI de 6,6 bilhões de dólares que eles receberam, com valuation de 157 billion dollars. Esse foi o salto de valuation, pessoal, de 7,9 vezes em 2 anos. O maior round de uma empresa pre-IPO, né? Eu estou com a lista dos rounds aqui. Maior valuation: OpenAI 170, Meta antes do IPO 80 bi, aí tem Uber com menos de 80, Coinbase perto de 60, Xiaomi 50, Nubank um pouquinho mais de 40. Olha o que a gente está vivendo. No momento de baixa liquidez no mercado, né, e de dificuldade das empresas de levantarem capital. Quem entrou nessa rodada? NVIDIA é um dos que bancou, além de muita gente dos Emirados Árabes. Mas o interessante é que a NVIDIA viu uma grande oportunidade na OpenAI, porque a OpenAI é grande consumidora de processamento, que é o business da NVIDIA. Então, quanto mais a OpenAI crescer, mais dinheiro ela vai acabar gastando com processamento, né, nos chips da NVIDIA. SoftBank entrou, o que me assusta um pouco, pois acredito eu, senhor Arthur, que SoftBank é o dedo podre. Onde ele entra, ele apodrece tudo, as coisas não vão bem depois que o SoftBank entra. Um monte de negócio ruim pra caramba, mas esse eu não acho que vai ter sido um erro, não. Acho que o SoftBank também tem alguns acertos aí. Tiger e Arc Venture são outros que entraram juntos. O que vocês acham dessa rodada? O que vocês acham desse valuation de 157 bilhões de dólares antes de fazer a IPO e com uma queima de caixa bilionária? A OpenAI é uma máquina de queimar caixa, já que ela é capital intensivo. Cada processamento, cada perguntinha, senhor Rodrigo Paulucci, que você faz Palmeiras tem Mundial, cada brincadeirinha dessa custa dinheiro, custa processamento e mais, custa energia. O grande problema da inteligência artificial não é só processamento, mas sim a energia. A gente não tem energia no mundo para suprir toda a demanda de AI que está vindo por aí. Quero ouvir os senhores já dando uma boa noite para todos. Boa noite. Muito para falar aqui sobre esse assunto. Primeiro é o seguinte, tamanho do valuation, 6,5 bi de dólar que eles levantaram a 157 bi. Foi o maior funding da história, superando o Elon Musk, 6 bi, para XAI. Botou o quê? Um bizinho lá? Não, chegou para mim o deal para entrar junto com um grupo de investidores, mas era tipo assim, quarta-feira o dinheiro tinha que cair na conta lá da XNI até sexta-feira e tal, não consegui fazer. Vacilou, né? Aí, apostar contra o Elon, não dá. Mas assim, alguns pontos do valuation, do investimento do valuation. 6,5 a 157 bi é 4% mais ou menos. Então a NVIDIA botou 100 milhões, Gustavo, não é nem 1%, né? É menos que isso, 0,10%. Então assim, para ela é praticamente só botar o pezinho ali na água para ver o que dá, provavelmente para levantar pegar dado interno de consumo, ver tendência e tentar bloquear, né, a OpenAI de usar outros potenciais concorrentes no futuro. Agora, cara, assim, o que me chama uma atenção nesse funding, nessa história toda do OpenAI, do investimento. Primeiro os números são astronômicos, né? 6,5 bi, 157 bi. Aqui nos Estados Unidos está uma discussão muito grande de liquidez no mercado. O que vai acontecer com esses caras? Por que esses caras não vão para o mercado público mais, né? Por que eles não fazem...
Esse ano teve 2 IPOs aqui nos Estados Unidos, está mais baixo do que toda a história, mesmo na época da recessão, 2008, da Great Financial Crisis que teve aqui, a crise de 2018, 2020, headwinds que tiveram, as empresas não vão mais para o mercado público, então elas crescem, ficam infladas com esses valuations monstruosos, o que aconteceu com o Stripe, por exemplo, que eu acho que você não estava aí na sua lista, mas estava com market cap de 90 bi, o último valuation deles. E você tem vai injetando tanto capital numa empresa privada que depois ela não tem necessidade de público mais. E a discussão que acontece aqui por que as pessoas hoje não conseguem mais participar desses ganhos astronômicos, né? Ela fica restrita a pouquíssimas pessoas. Então, essa é uma das vertentes dessa discussão inteira. O que mais me chama a atenção não é nem quem são os investidores, que tem muitos venture capitals aí, o Khosla Ventures, que já era o primeiro investidor, todo mundo acompanhou o Reid Hoffman, que já tinha investido no começo, mas é esse espaguete da composição acionária e o número de executivos de founders e co-founders do OpenAI que saíram. Eu acho que dos 13 co-founders iniciais só ficaram 3, né? E ainda assim a OpenAI está crescendo, cara, assim, com todo esse... Os números são inegáveis e tal, mas assim, essa história toda de non-profit virar profit, eu acho que eles têm 2 anos para fazer uma conversão completa de non-profit para profit, para ser uma organização não sem fins lucrativos para fazer uma com fins lucrativos. É tudo muito estranho, sabe? Assim, e eu não sei aonde isso vai dar, eu concordo com você, Gustavo, acho que vai ser um investimento que vai dar o retorno. Essa empresa não é uma empresa de 157 bi, ela provavelmente vai bater 1 tri, 2 tris, ela virou o verbo, acho que o retorno financeiro vai ter para esses investidores. O ponto que eu acho que vai acontecer cara, assim, onde que isso vai virar para quem está lá dentro? A CTO acabou de sair, não sei se vocês viram, semana passada, antes desse anúncio, junto com 2 outros co-founders também. Então, o risco disso, você tá concentrando muito na mão de um cara, que é o Sam Altman. Eu acho que, se eu não me engano, ele vai receber 7 ou 8% nessa rodada. Ele não tinha participação acionária nenhuma até então. Não sei se vocês viram o vídeo dele no Congresso americano. Um dos senadores perguntou para ele, falou assim, você tem participação na OpenAI? Ele falou, não, eu não preciso de dinheiro, eu sou feliz. Assim, a OpenAI me dá o plano de saúde. Aí, 3 meses depois, o cara anuncia um fundo com 7, 8%. Então, eu gosto muito do produto, uso o produto, eu acho que tem um futuro, apesar de que os outros concorrentes estão chegando, está competindo de todos os lados, esquerda, direita, Meta, Google, todas as Big Techs, a Amazon, Apple vai entrar aí forte, e aí você tem os outros competidores, Anthropic, dos cofundadores que saíram e abriram outras. A competição vai ficar cada vez mais forte. Outros produtos alternativos, mini modelos, que talvez sejam mais eficientes e tal. Então, ele precisa de levantar capital, precisa de energia. O que eu gosto menos, o que eu não gosto, na verdade, na OpenAI, eu fico muito desconfiado que pode ser o problema deles, é essa composição acionária, esse problema de gestão que aparentemente eles têm, que de 13 saem 10, tem algum problema. Ou todo mundo fez tanto dinheiro que não precisa mais, mas eu não acho que é o caso. Ali não é o que está motivando todo mundo para fazer os investimentos. Agora, só um ponto em cima do que você está trazendo, que a Apple, ela estava na lista das empresas que iriam investir, que é estratégico para a Apple, que até então a Apple é uma das que está mais atrasada. A Amazon também, assim, ainda não mostrou, né? Tem feito parcerias e tal, mas ainda não tem nos seus devices, que eu não posso falar o nome, ainda não está com AI generativo. Mas Apple pode ter saído por 2 motivos. Primeiro motivo, Apple é uma empresa que preza, você que é Apple fanboy, Arthur, ela preza pela privacidade dos dados. OpenAI é um business, né, que usa dos dados. Dados públicos, pega dados de tudo quanto é lugar, precisa desse dado. Então,
ele é contra-intuitivo. Agora, o outro ponto é que a Apple pode estar criando seu próprio, que é o que eu acredito que vai acontecer, que ela vai criar a sua própria inteligência artificial, até porque o Rodrigo, que já comprou o iPhone 16 dele, que não mudou nada em relação ao 15, ele está esperando, tem certeza, a inteligência artificial, né, da Apple, que foi prometida e ninguém viu, e as pessoas fizeram fila, compraram aquele celular na expectativa de ter aquilo que até então é um sonho. Então, pode ser que a Apple também, e o que eu li, a notícia que eu li, é que ela saiu no último minuto. Ela até então, ela estava comitada em entrar no deal da OpenAI e saiu na última hora. Eu li isso também. Acho que a questão da Apple tá atrasada. O ângulo da Apple com inteligência artificial é tentar ir atrás de montar um produto que seja o melhor assistente pessoal que as pessoas possam ter. Transformar a Siri num assistente de verdade. Porque o volume de informação que ela tem sobre você, e-mails que você acessou, calendário, tudo, né? Todo fotos, etc. Provavelmente a Apple é a única tão bem posicionada no mercado para conseguir atingir. E você ouve assim, quanto vale esse produto, né? É um produto de $20? Provavelmente não, tem pessoas que pagariam muito mais, né? Você precisa ter uma discriminação de preço absurda, porque você não vai conseguir pagar o mesmo preço, você não vai conseguir cobrar, você pode cobrar preço extremamente diferente de pessoa nos Estados Unidos versus alguns países emergentes, né? Então tem até algumas dimensões para esse produto da Apple que são bem complexas. Eu, sinceramente, assim, tudo que eu li sobre OpenAI e Apple era tentar reproduzir o modelo da OpenAI dentro, numa forma mais limitada sob o seu ponto de privacidade, rodando localmente dentro do celular. Era o que, pelo menos, as notícias tinham sido colocadas. No momento que se sincroniza no cloud com o OpenAI, já era, né? Aí você quebra toda a premissa da Apple de privacidade. E são agentes, né? O que a Apple está prometendo são agentes de inteligência artificial, onde esses agentes executam de maneira autônoma algumas tarefas, né? Você pode falar, abre meu calendário, insere tal coisa e manda um invite para tal pessoa. Ele vai executar, né? É o modelo meio Jarvis do Homem de Ferro, né? É isso. É esse o modelo. Mas tem um ponto interessante, a gente falando sobre inteligência artificial, que tem o lado, no último episódio, a gente falou do lado que pode ser, né, ruim para a humanidade, que é o desemprego e tudo mais, mas tem um lado interessante, que são as possibilidades que a inteligência artificial abre para a gente poder criar coisas que até então eram complexas. Por exemplo, né, nós aqui não somos programadores nativos, a gente não é dev, mas hoje é possível já criar código e criar aplicativos em linguagem natural. Eu quero um app que faça isso, conecte em tal API, busque em tal lugar, inclusive no próprio ChatGPT. Nessa versão nova do ChatGPT, você pode criar e depois você compila isso no Cursor ou no um outro compilador ali, onde você vai e depois executa esse código. Então, é possível fazer coisas que até então eram super complexas, você precisava de um programador, precisava de um time, às vezes, grande ou dependendo de outra pessoa, e isso vai melhorar, né, exponencialmente, né? Vai ser muito mais fácil. E aí eu trago uma frase aqui do CEO da NVIDIA, o Jensen, que ele fala que a proliferação de ferramentas avançadas de inteligência artificial está revolucionando a forma como programamos, permitindo que qualquer pessoa se torne um programador com apenas alguns comandos simples. Faz todo sentido. E aí eu vou trazer uma tendência para você que está nos ouvindo poder aí capturar, copiar e criar o seu negócio e ficar multimilionário, como alguns aqui que estão participando desse programa, que eu não vou falar o nome, eles já o são. Nós estamos vivendo a era dos micro SaaS. A gente passou por um tempo
e eu vivi isso na Samba, junto com o Rod e o Arthur também, a era do SaaS. SaaS é software como serviço. Então, vieram, né, nesses momentos, a Samba criou um software como serviço para vídeo, para streaming de vídeo, mas ficou muito famoso aqui no Brasil a resultados digitais, RD, fazendo automação de marketing, virou empresa de bilhão. Tem várias empresas que ficaram grandes. Salesforce é um grande exemplo aí de aplicação SaaS e que ganhou uma escala global. Essas empresas, várias fizeram IPO, várias tiveram grandes saídas, mas agora a grande oportunidade não está mais nisso. Está no SaaS focado para resolver pequenas coisas. Eu tenho visto, e eu comecei a seguir alguns caras que falam muito sobre esse assunto, e eu tenho visto pessoas resolvendo problemas específicos do Shopify, por exemplo. Com essa aplicação aqui, você consegue receber relatórios de vendas da Shopify diariamente no seu celular pelo WhatsApp. O cara te cobra $9 para fazer isso, põe no marketplace da Shopify e tem milhões de pessoas ou milhares de pessoas assinando aquilo ali, pagando $9, tira ali. Eu tenho visto pessoas tirando $30 mil a $100 mil mês fazendo esse tipo de coisa. O que vocês acham desse tipo de aplicação e no ambiente que a gente está vivendo, que é também a tempestade perfeita? Poxa, tá mais fácil fazer um SaaS, com Bubble, por exemplo. Bubble é uma ferramenta de no-code. Você pode ir lá, tem template de tudo. Você consegue criar um CRM, você consegue criar uma aplicação de logística interna, uma aplicação de RH, aplicações focadas. Através disso, você publica esse negócio, você pode ganhar uma escala e com um time super pequeno, fazendo marketing você mesmo, ou trabalhando, às vezes, com freelancers. Dá para criar estruturas diferentes do que a gente conhecia. Né? Não, exato, Gustavo. Acho que sobre criação de agentes específicos, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, foi criada por um cara que chama Chamath Palihapitiya. Ele é um dos hosts do All In Podcast e ele foi um dos primeiros caras de growth no Facebook e tal. Ele é bem conhecido aqui no Vale do Silício. Ele criou uma empresa que chama 8090, 8090. E a promessa dele é bem nova, essa empresa é uma das coisas mais novas dele, mas a promessa dele é disruptar o SaaS antigo, o SaaS tradicional, com soluções que prometem entregar 90% das funcionalidades a 80% do preço. Por isso que ele chamou 8090. Ele entrega 90% das funcionalidades com 80% do preço. O grande lance dos micro SaaS, desses SaaS super segmentados que você está falando, hoje eles não entregam 100% das funcionalidades, mas você não precisa, a maioria dos casos não precisa de 100% das funcionalidades. Você consegue operar bem com 80%, 90% das funcionalidades, desde que você tenha um desconto gigantesco. E aí você vai ter um reset do modelo tradicional de uso de software como serviço, que é por assento, e aí conforme vai escalando, escala também, você consegue criar modelos diversos, cara. Você consegue botar uma empresa de pé com 2 pessoas, 3 pessoas. Você precisava de 50 devs antigamente, 100 devs, uma empresa. Você lembra que na nossa época, o sucesso de uma empresa, dos métricas de sucesso de uma startup era medida pelo número de funcionários, né? Tá com 100 funcionários, 200, 300, tá escalando. Hoje, você lembra de uma lei nossa na Samba, small is beautiful, né? Quanto menos, melhor. Você vai conseguir criar coisas fantásticas com 1 devs, quando antigamente você precisava de 10. Eu vou postar um link aqui, a gente coloca nas notas do vídeo, do episódio, um dos vídeos que viralizou algumas semanas atrás. Não sei se vocês viram, teve um pai que postou um tweet que a filha dele, com 8 anos de idade, programou usando o Cursor AI, e a primeira resposta aqui é do Toby, fundador do Shopify, Gustavo. Ele falou do Shopify, ele falou amazing, respondeu amazing, etc. É um vídeo de 45 minutos da filha dele, criou um agente, no code, usando Cursor AI e Cloudflare. Eu baixei hoje o Cursor AI. Você baixou? Eu já usei também. E, cara, o que qualquer pessoa, você, uma menina de 8 anos, consegue criar com ferramentas no code, eram totalmente inimagináveis há 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás.
Uma outra ferramenta é a Replit, né? Replit.ai, que foi criado por um imigrante aqui nos Estados Unidos, que hoje já é uma empresa de bilhões, similar a Cursor, e tem um outro que chama Vercel, né? Foi criado por um argentino aqui também no Vale do Silício. São todas plataformas de infraestrutura no-code que você faz deploy de aplicações baseada em interface de comunicação em chat com essas plataformas. Fala, eu quero criar um joguinho do Harry Potter. Era literalmente o que a menina estava fazendo, conversando com a inteligência artificial para colocar para fazer o deploy de uma aplicação. Agora imagina isso com qualquer pessoa que tem uma ideia, e é o que a gente estava discutindo no último episódio, que me deixa otimista. Um dos motivos que eu fico otimista em relação ao futuro o que antes era restrito. Você tinha restrição de capital, você tinha restrição de capacidade de colocar de pé uma ideia. Qualquer pessoa com uma ideia na esquina, uma capacidade de sentar e fazer as perguntas certas e interações certas com esses modelos, vai conseguir colocar de pé uma aplicação. E o que antes você precisava de retornar milhões em faturamento para aumentar o seu funding, para ter um valuation maior, para finalmente um cara ter uma saída. Você consegue ter empreendedores individuais faturando $10 mil, $30 mil por mês, $100 mil que seja, e ter uma vida muito melhor do que ele teria se tivesse que passar todo o processo de funding, né? Então, isso vai mudar completamente. O modelo de empreendedorismo já está mudando aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Vai mudar completamente o modelo de venture capital e de investimento. Vai trazer um desafio gigantesco para a indústria de venture capital. Tem uma discussão muito grande ao redor disso. Late stage está quebrado, não existe IPO, pelos motivos que eu falei pouco antes. Early stage tem essa dificuldade. Para que eu preciso de capital se eu consigo fazer o deploy por conta própria? Aonde que a indústria de venture capital se encaixa no futuro? É uma das discussões grandes, cara, que não tem resposta ainda. Já era uma categoria difícil, vai ser uma categoria ainda mais difícil. Por outro lado, investidores anjos ou empreendedor que consegue fazer o que a gente chama de side hustle e colocar um projetinho no ar, cara, você vai ver o modelo corporativo se reestruturar nos próximos anos. Acho que, na minha visão, o que a gente está conversando aqui é muito mais a consequência da entrada desse modelo de AI diminuindo muito a barreira de entrada de vários mercados e de vários produtos. Fazendo isso, eu acho que duas coisas acontecem. A primeira é que isso fica muito mais atraente para intraempreendedores ou até para empreendedores que estão dentro de uma organização e que sempre quiseram fazer alguma coisa. Fica muito fácil para que eles possam experimentar uma ideia, fazer uma side hustle, como o Rod falou, e colocar no mercado alguma coisa que eles acham que pode funcionar. E a outra é que acho que todo mundo que já vendeu SaaS ou todo mundo que já esteve no mercado B2B sabe a dificuldade que é vender para dois mercados, entre aspas, diferentes, porque cada empresa que atua em um mercado diferente tem basicamente necessidades diferentes, tem algumas peculiaridades, tem pedido muito específico que faz, tem coisa que precisa usar que é bem específico e aí os devs têm que desenvolver alguma coisa muito específica para essa empresa. Então, quando você consegue criar alguma coisa em 2 dias do seu quarto com um freelancer e um sonho, fica mais fácil para que você possa resolver um problema específico que você sabe que um certo mercado enfrenta, que um certo tipo de empresa enfrenta, que um certo nicho enfrenta. Então, a partir do momento que você é capaz de criar soluções que você sabe que gera valor, reduzindo o número de obstáculos que essas empresas enfrentam, e você é capaz de fazer, às vezes 5, 10 vezes mais do que você faria em termos de lucro, e ter muito mais liberdade, porque você está empreendendo, você está colocando as suas ideias no mundo, você está criando coisas novas, que às vezes é o sonho de muita gente fazer, acho que fica muito atraente para novos empreendedores, fica muito atraente para quem sempre quis empreender e nunca teve recurso, nunca teve coragem, agora está fácil de experimentar. Então, acho que essa é uma das consequências e vai realmente mudar tudo que a gente conhece como empreender, como venture capital e como todas as rodas. Pessoal, olha o exemplo. Vou pegar um exemplo, Arthur, em cima do que você está falando, tá? Tem uma empresa que chama Glue, eu vou botar no link também nas notas. Vocês conhecem o Slack? O Slack foi vendido por o Salesforce por $27 bilhões. Microsoft Teams. Essa empresa chama Glue. Ela está sendo feita de baixo para cima via AI. É um chat via
AI. O fundador do Yammer, lá atrás, ele está refazendo o modelo de comunicação instantânea a partir de inteligência artificial. Então, em vez do chat usar canal, que são alguns dos problemas que tem crônicos no Slack, você responde, você já faz a pergunta interativa e não é AI impulsionado por AI, mas é criado a partir de AI. Eles têm 13 funcionários. E está crescendo com a fila gigantesca para participar, etc. Então, cara, e essa 8090, que é outro exemplo que eu citei. Você olha entrevistas recentes do Mark Benioff, que é o fundador do Salesforce, o cara olha e fala assim, ele fala, pô, bicho, tem um volume de oportunidade gigantesca, o ponto dele, que eu acho que é válido em muitos casos, por exemplo, casos jurídicos, casos de finanças, você não pode ter o AI alucinando que você vai ter um rounding error, que eles chamam, né, que é assim, entregar 95%, bicho, você tem 95% de uma tese jurídica, você tem problema grave, você tem um buraco gigantesco que pode ter um liability, né, grande legal. Mas, cara, existem diversas outras indústrias que conseguem operar muito bem com 80% do valor, 90% do valor, desde que você consiga ter um desconto de preço gigantesco. Então, cara, isso na verdade já está começando, né? E uma das primeiras indústrias, eu acho que a gente discutiu isso no último episódio, mas para quem não ouviu, call center, por exemplo. Call center é um dos que você consegue revolucionar de baixo para cima via inteligência artificial. Porque você tem o primeiro nível de suporte, que é tudo baseado em telefonia humana, que você precisa de alguém, você consegue interagir já via inteligência artificial. Se você precisa escalar para o segundo nível, terceiro nível, que o formato de call center e suporte já é feito dessa forma, aí sim você escala para um humano, escala e redesenha dentro de um processo que já existe hoje, né? Você impulsiona a inteligência artificial com um processo que já existe hoje. Será que as máquinas com inteligência artificial vão ser capazes de entender o que a gente fala, Rod? Porque o não entendi e repita é a coisa que a gente mais escuta falando com o robô. Não sei se ainda é, viu, Arthur? Eu acho que é porque a gente vinha de uma era da inteligência burra, né? E, na verdade, os chatbots, eles eram árvores de decisão. Então, sempre que se saía do roteiro, ele não conseguia te entender. Com a AI agora generativa, ela te entende, né? Gente, eu tô usando o modo de voz avançado do ChatGPT, já lançou aqui nos Estados Unidos, que é aquele interativo. Qual que é a diferença? É exatamente isso que o Gustavo está falando. Não é árvore de decisão. Os modelos antigos, inclusive que você tinha de conversação com o ChatGPT, de voz era, eu falo a minha frase, espero, concluo, o ChatGPT processa, retorna para mim. Não é intuitivo. Cara, esse modelo novo, que eles tinham feito o preview na primavera aqui nos Estados Unidos, só agora fizeram o rollout para público, eu acho que aqui nos Estados Unidos, se não me engano, na Inglaterra também já está disponível. Galera, é uma outra experiência, velho. Você tá conversando com uma pessoa. Eu falando, hoje eu saio para caminhar com meu cachorro todo dia, 30 minutos. Sabe o que eu tô fazendo? Eu boto no headphone e vou conversando com o ChatGPT. Eu falo assim, hoje eu quero aprender sobre história americana. Por exemplo, me fala sobre os Founding Fathers. Cara, você começa a ter uma conversação, porque ela começa a falar sobre Benjamin Franklin. Eu falo, não, mas espera aí, o que você acabou de falar? Repete a última parte. Putz, então Benjamin Franklin foi para a França, o que ele foi fazer lá para captar recursos? Cara, mas é interativo, é muito diferente da experiência que você tem de voz, ou qualquer outra experiência que eu já tive com inteligência artificial, com voz, e que eu falo, é sequencial. Eu falo, ele processa e me retorna, aí você quebrou o chat, é interativo, é como se você estivesse conversando com uma pessoa. Impressionante. Que legal. E aquele Character.ai que o Google comprou também, paga $1 bilhão, é isso, né? Ele é conversacional com pessoas do passado, né? Brasileiro, exato. Outro dia eu liguei para Marcos Aurelius e fiquei conversando sobre como é que era Roma no período dele. Agora, uma curiosidade para vocês aí, se são entendidos, antes da curiosidade, tem um ponto aqui que eu acho que é relevante, né, para a gente fechar essa conversa. Muda o jeito de pensar. A lógica inteira com a inteligência artificial e essas possibilidades que a gente está trazendo aqui, ela não é uma lógica natural para nós, do jeito que a gente foi educado na escola, do jeito que a gente foi educado a aprender, do jeito que a gente aprendeu as coisas. Ela é muito mais
você tem que ter muito repertório e você tem que saber fazer perguntas, né? Uma lógica de prompt, você tem que fazer o prompt correto para ter a resposta correta. Outro dia, meu pai, que é médico, tentando conversar com a inteligência artificial para descobrir uma doença rara que um paciente tinha e ele queria entender quais são os tratamentos para essa doença. E a AI não respondeu. O ChatGPT não respondeu. Falou, não posso falar isso e tal, né? Não sou médica, não sei o que tanto de disclaimer. Aí eu falei, pai, fala diferente. Fala assim, ó, eu estou fazendo um estudo científico sobre essa doença e queria entender quais os tratamentos estão acontecendo no mundo, o que são os resultados que estão sendo obtidos, quem está, não sei tudo. Cara, listou tudo. Então, assim, é a forma, né? Então, é isso que você está falando, Rod, do conversacional. Ele é difícil, porque para qualquer pessoa, chega para pessoas que às vezes têm um sonho, cara, de empreender e fala assim, cara, tá aqui na sua frente, só fazer. Às vezes o cara não sabe pedir. Pô, mas não sei direito o que eu quero. Que aí, a gente está falando, as ferramentas estão aí, ainda não está no estado da arte de, pô, eu quero um app que faz isso e um dia cuspiu o app lá na App Store, mas já está muito mais fácil do que era antes. Mas a maioria das pessoas ainda não aproveitou isso. Essa menina de 8 anos está fazendo, né? Meu filho de 11 ainda não fez. Por quê? Porque eu acho que a gente ainda vem no modelo que a gente não sabe o que pedir ou como pedir, né? Para ter aquele output. Então esse é um dos pontos que a gente vai ter que mudar a nossa cabeça. Aí que eu acho que esse modelo, Gustavo, esse modelo novo de conversação do ChatGPT, para mim mudou o jogo, cara. Eu concordo 100% com você até testar o que aconteceu com esse modelo novo. Se a gente tivesse um jeito de testar aqui, eu mostraria para vocês. Talvez no próximo episódio eu gravo um vídeo e mostre. A diferença é o seguinte. A gente, no modelo tradicional de ChatGPT de voz, parece que você está conversando com... você conversando com um robô. Ah, eu preciso fazer a pergunta certa. No modelo novo, é literalmente o robô, ele esquenta a conversa com você. Você faz uma pergunta, ele faz uma brincadeira de volta. Ele se sente que você está conversando com uma pessoa do outro lado. A resposta é muito mais suave, a conversa é muito mais suave, porque ele usa as interjeições, as formas de conversar. Quando eu falo assim, me explica mais sobre Benjamin Franklin. Ben Franklin, né? Então, cara, ela amacia, fala assim, você quis dizer isso. Por exemplo, eu fiz uma intervenção, ela estava me explicando sobre os fundadores, o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de Founding Fathers, estava listando todos eles. Aí eu falei assim, opa, peraí, me fala sobre o Benjamin Franklin. Aí ela entrou no Benjamin Franklin, eu falei assim, agora volta onde você estava. Aí ela continuou listando todos os outros. Ela, tudo bem, vamos voltar então onde a gente estava. Então, ela começa a melhorar a conversação, e aí para as pessoas que eu acho que o que eles conseguiram cumprir nesse novo é fazer essa ponte, entendeu? Que a gente hoje fica intimidado em perguntar, eu não sei perguntar, ele te abraça, literalmente, você se sente conversando com uma pessoa. Imagina isso, por exemplo, fazendo o papel de um programador, né? Onde você fala, eu quero que faz isso. Não, muda tal cor, coloca um botão ali. O Gustavo, isso é intencional. Eles entendem que existe essa barreira hoje na conversação, que é analógica. As crianças hoje daqui para frente já vão crescer com isso, mas existe uma barreira para as pessoas que não cresceram com isso, como a gente, seu pai, enfim. É analógico e isso cumpre a barreira. Agora, imagine você tem um devicezinho do seu lado, você está conversando o tempo inteiro com ele, você está programando, você está trabalhando, fala assim, ô chat, procura aqui para mim. A pessoa está te ouvindo o tempo inteiro e está te ajudando a trabalhar, como um copilot, um assistente, um analista deve ser. O que assusta é a velocidade disso. Juro, há pouco tempo atrás, a gente estava realmente discutindo que uma das maiores habilidades dos próximos anos seria aprender a fazer boas perguntas. Agora, essa lógica está mudando um pouco. Está mudando, porque ele está aprendendo. Eles entenderam, eu falo assim, é mais fácil o modelo conseguir entender o que uma pessoa não sabe fazer uma pergunta adaptada para o modelo, então eu vou entender como eles fazem a pergunta na vida real, adaptar e ajustar e fazer a ponte entre as duas conversações de linguagem. Deixa eu só trazer um exemplo, gente, para vocês aqui sobre a aplicação, a gente está falando de inteligência artificial, aplicada a um outro caso de uso que é compra, que eu acho que é um dos modelos gigantescos. Todo mundo conhece a Amazon gigantesca. Lançou aqui nos Estados Unidos recentemente, eu vou fazer um demo da vida real aqui para quem está acompanhando no YouTube. Esse é um plug para fazer as pessoas assistirem no nosso canal do YouTube, assinarem e dar o like e compartilhar com os amigos. Esse aqui é o meu Amazon Prime.
E ela lançou o Rufus, que é o modelo de inteligência artificial. Você pergunta para o Rufus qualquer pergunta que você quer fazer. Eu fiz uma aqui, ó, agora, para vocês, ó. Find some funny Halloween costumes with pumpkin. E aí ele coloca, você quer fazer um pumpkin, o Halloween season tá aqui, etc. Fala assim, você pode fazer uma pergunta qualquer. What should I wear for hosting a party on the weekend for a couple of friends? Ele vai e te responde, cara. Exatamente o que ele fala. Cara, isso é muito doido também, hein? Isso muda a lógica de busca toda que a gente conhece. Gustavo, olha, ele sabe o meu tamanho, ele sabe que eu sou homem, ele tem todos os meus dados de compra, ele sabe tudo que eu compro, ele sabe o meu tamanho, ele sabe que eu tenho um filho de 3 anos de idade, ele sabe absolutamente todos os meus processos de compra. Tá aqui, ó, Couple Summer Sundresses, ele vai recomendando baseado no seu gosto. Ou seja, ele flipa. Gente, ele muda o processo de eu perguntar, falar assim, eu quero atrás disso, eu falo o meu problema, ele dá a solução. É isso que a inteligência artificial resolve. É o modelo de eu trago o problema, ele me traz a solução. Não é descritivo, falar assim, eu quero comprar essa blusa XYZ. É assim, eu quero vestir alguma coisa no final de semana, porque eu vou receber uns amigos em casa. O que eu compro? E é interessante porque a assistente e dizem que vai mudar agora em outubro. Mas diz que agora em outubro já começa a sair, né? Da assistente, que eu não posso falar o nome, mas que ela é completamente burra ainda, né? Ela é o modelo antigo. Se eu falar, apaga a luz da cozinha e lá no aplicativo tiver configurado luz do balcão da cozinha, ele não entende que é a luz. Aí ele fala, não entendi. Que é o que aí, Arthur, é aquele ponto, porque tem que ser exatamente aquilo. E não pergunta de volta, não fala, você quer dizer a luz lá do balcão? Ou a luz da frente, ou não sei o quê. Eu acho que agora ela tende a ir para esse lugar, né? Que é um lugar muito mais inteligente. Porque eu achava ela inteligente pra caramba, mas hoje em dia, depois de ChatGPT e outros, eu tenho achado extremamente burro. Mas só trazer uma curiosidade aqui, Arthurzinho, sei que você está ansioso para falar. Quem conhece Anguilla? Anguilla é um pequeno território britânico, fica no Caribe Oriental e tem 35 milhas quadradas. Mas por que estaria falando eu sobre Anguilla? Porque todos os domínios .ai são de lá. Artificial Intelligence, o .ai, o dinheiro vai, tudo é registrado no governo de Anguilla. Então é uma curiosidade aí, porque todas essas aplicações novas que a gente tem falado é .ai, né? Tá saindo do .com agora, tudo tá virando .ai. E Anguilla tá virando potência no polo de AI. Já desce, se você olhar no PIB de Anguilla deve ter a segunda linha. A primeira deve ser turismo, a segunda linha deve ser domínios.ai. GoDaddy. O cheque da GoDaddy anual. Assim, eu me arriscaria a dizer que essa é a linha 1 da Rod. Porque turismo para Anguilla não deve ser uma coisa tão forte. Não deve ser forte no Caribe. É verdade, deve ser forte. Não, eu só ia falar, Augusto, que eu acho que o ponto importante é até a linguagem que a gente usa. Eu estou fazendo algumas traduções de vídeos, de reels, de shorts, do inglês para o português. E eu estou usando AI para fazer isso. E o mais interessante, o modelo ideal, o tópico é a mesma voz da pessoa americana, com a mesma entonação, com o mesmo grave dela, quando ela fala mais fino, quando ela fala mais alto, o mesmo tom de voz, a mesma cadência, a boca mexendo perfeito em português. A tecnologia não está lá ainda. Só que quando você conversa com as pessoas em volta, o pessoal fala, não, mas uns 6 mesinhos tá lá. Espera. Então, essa é a velocidade que está acontecendo. E eu acho que isso é um pouco assustador, e eu acho que o que você falou, que você achava aquela assistente que você não pode falar o nome, super inteligente, só que você não acha mais, é justamente aquele efeito que eu costumo brincar, que é o efeito do PlayStation 2. Porque quando a gente pegou o PlayStation 2, a gente olhava para o PlayStation e falava, que isso, não é possível, eu achava isso aqui bom gráfico, ninguém tem rosto. E aí, quando você pegou o PlayStation 2, foi uma mudança gigantesca para jogar futebol, para jogar qualquer outro jogo. Eu achava o Mortal Kombat o jogo mais perfeito que eu vi na vida. E eu acho que
essa revolução de AI, eu estava vendo, inclusive, é um paradoxo interessante. Eu vi o Jensen, o CEO da NVIDIA, falar que as empresas do futuro, as empresas de AI, elas vão ser mais valiosas do que as empresas de hoje, do que o mercado que a gente conhece hoje. Até pouco tempo atrás, nenhuma empresa nunca tinha atingido o valuation de 1 trilhão. A Apple atingiu, depois a Microsoft atingiu, algumas outras poucas atingiram, inclusive, acho que a Berkshire, do Warren Buffett, atingiu na semana passada o valuation de 1 trilhão. Acho que a Tesla também, né? Eu não sei se a Tesla atingiu, mas eu vi alguns pontos sobre. Só que, ao mesmo tempo que a gente está vendo um surgimento de uma indústria de SaaS muito mais focada e de empresas menores resolvendo alguns problemas muito específicos, a gente também vai ver empresas que são mais valiosas que Amazon, mais valiosas que Meta, mais valiosas que as empresas que a gente conhece hoje. E, às vezes, pode ser até essas mesmas empresas em uma versão de AI. Mas vão surgir outras empresas que vão valer mais do que as empresas que a gente conhece hoje, ao mesmo tempo que vão surgir várias empresas menores, com um valuation muito menor, porque a barreira de entrada é muito menor. Então, a gente vai ver esses dois mercados de empresas gigantescas, quase monopólios, e de empresas menores. Arthur, e é um negócio até, ó, desculpa te interromper, mas é um ponto que até você tinha trazido, eu acho que vai mudar o estilo dos empreendedores, né? Hoje eu olho para as oportunidades muito mais como oportunidade de criar negócios pequenos para esses geradores de caixa do que oportunidade de grandes negócios. Putz, cara, vamos criar um negócio para captar dinheiro de VC, série A, B, C, D, aquela dor de cabeça, aí depois você não tem liquidez para sair e tal, ao invés de fazer coisas pequenas, time pequeno, muito mais enxuto. A gente até comentou aqui da OnlyFans, né? Que é um business extremamente enxuto, extremamente gerador de caixa, como tecnologia, cara, não tem nada assim demais, não está revolucionando, mas é um business que gera algum valor para alguma pessoa. E eu acho que tem muito essa oportunidade agora, sabe? Assim, Para uma pessoa, né? O founder pegou 400 milhões de dividendos. ele tá tirando, é verdade, o dividendo dele. Mas o ponto aqui é, esse tipo de negócio, há 3 anos atrás, o cara ia falar, isso é lifestyle business, isso aí não dá certo, não escala, não tem coisa. Hoje é possível criar negócios que podem ter certa escala sem necessariamente você ter 1.000 funcionários, ou 10.000 funcionários, 5.000 funcionários, como a gente viu vários ali, unicórnios, 2 anos atrás, aqui no Brasil. Com certeza. Deixa eu fazer um link com outro assunto que eu queria trazer aqui para vocês. O Arthur falou do paradoxo das empresas e o Gustavo, eu sei que você é um estudioso de marketing e você sabe que uma das tendências que a gente estudou lá atrás da Faith Popcorn foi tudo que puxa, o pêndulo que puxa muito para um lado, ele sempre volta para o outro lado também. Então, ao mesmo tempo que você vê a tendência de inteligência artificial, você vai começar a ver, a gente falou do Mortal Kombat, a gente falou o mundo analógico, a gente vai ver várias empresas analógicas voltando, né? O saudosismo do analógico. Então, todo mundo que vai conversar com o robô, vai ter o seu robô dentro de casa, eles vão falar, ai, que saudade quando eu jogava videogame, tinha Mortal Kombat, Street Fighter. Quero trazer para vocês um caso de um cara que, talvez vocês, não sei se vocês conhecem, mas é um cara que chama Palmer Luckey. Alguém já ouviu falar dele? Esse cara fundou a Oculus de Virtual Reality, realidade virtual, vendeu para o Facebook por $1 bilhão em 2014, quando ele tinha meros 23 anos de idade. Foi demitido do Facebook porque ele doou $10 mil para uma organização que suportou o Trump nas eleições de 2016. Não vamos entrar aqui em política. Certo ou errado, o juízo de valor diferente, mas ele foi demitido do Facebook numa época que as visões políticas eram muito mais focadas para um lado, para a esquerda, e hoje ele fundou uma empresa que chama Anduril, que é uma empresa de defesa dos Estados Unidos. Eles montam todos os drones
ou vários drones que são usados pelo sistema de segurança dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia e o caramba 4, numa época e ele montou essa empresa numa época que defesa e segurança, empresas de tecnologia na indústria de defesa não eram valorizadas, muito pelo contrário, hoje são valorizadas. Depois da guerra da Ucrânia, todo mundo viu a importância de ter uma segurança nacional forte num país como os Estados Unidos. Então esse cara é um visionário, ele é um pioneiro. Queria só setar o palco para quem não conhece ele. Vale ter um episódio inteiro só sobre um breakdown do Palmer Luckey, que ele é uma figura interessantíssima. Se vocês derem um Google ou mesmo um ChatGPT no Palmer Luckey, vocês vão ver que ele só usa blusa havaiana. O cara é simplesmente um gênio, né? Mas uma figura excêntrica, diria eu. Vale 2,5 bilhões de dólares. Tudo isso para dizer o quê? Ele lançou o side job dele, a gente falou de side hustle, ele criou um side hustle também. É uma empresa que chama Mod Retro. E o que eles fazem? Ele montou do zero, de baixo para cima, ele montou o Game Boy, a experiência do Game Boy. Porque ele queria reviver a época do Game Boy. Ele cresceu jogando Game Boy. Só que ele falou, não estou montando um emulador, gente. Eu não monto emulador, eu estou montando o Game Boy de baixo para cima. Ele montou o Game Boy de novo de baixo para cima, está à venda, na pré-venda aqui nos Estados Unidos. Ele montou, custa $200. E ele falou da dificuldade, eu ouvi uma entrevista dele falando da dificuldade de montar, porque muitos dos componentes não existiam. Esse Game Boy, por exemplo, é a pilha. Ele não fez bateria de lítio, que bonitinho. Então é um modelo antigo, e chama Mod Retro. Por que eu estou trazendo isso? Além da figura do Palmer Luckey ser uma figura emblemática aqui no Vale do Silício e genial, é a tendência do retrô voltando com força, né? As pessoas saudosistas da época que elas cresceram, ou de uma época que ele sabe que não vai voltar, de um período que não existe mais, e abre uma oportunidade de negócio milionária e às vezes bilionária para construir negócios em cima. É a volta do vinil para as pessoas que gostam de vinil, é a volta do Game Boy. Algumas desses retornos são retornos de nicho, obviamente, o cara não são oportunidades de bilhões, mas vários desses retornos cria-se uma comunidade forte. Eu aposto que, compartilhando aqui, o Gustavo já deve estar olhando para comprar lá. Estou vendo o reflexo ali no óculos novo dele e já tá fazendo a compra do Game Boy dele. Então, gente, às vezes a gente só discute de montar empresa de inteligência artificial. O Palmer Luckey, que é um dos maiores influenciadores, ele fala que ele é apaixonado com esse projeto, que ele botou de pé, tirou do bolso dele tudo que ele precisava para financiar, para montar, e para ele roda como uma empresa como qualquer outra do portfólio dele. Então, Arthur, acho que queria ouvir de você o que você acha, né, dessa tendência da volta do retrô. Como vocês sabem, eu trabalhei numa empresa aqui nos Estados Unidos que faz entrega de comida congelada na casa das pessoas, com um modelo que a gente chama Homem do Leite, né? Milkman aqui nos Estados Unidos antigamente, que era batendo de porta em porta. Era uma empresa de centenas de milhões de dólares, fazendo entrega porta a porta. E alguns modelos antigos ainda prevalecem. Importante dizer isso. Então, Arthur, quem sabe um dia você volta a jogar o seu Mortal Kombat no seu videogame original. Não, já tô querendo criar uma empresa que faz o Tamagotchi de novo, para vender aqui. Mas eu acho que o ponto importante... Cara, é bom isso, hein, Arthur? Né? Isso é bom. Porque outra coisa, só em cima das tendências, elas são cíclicas, né? O mundo, ele é cíclico, as coisas voltam. Então vai ter o novo Tamagotchi daqui a pouquinho. Então o momento é bom. E o grande exemplo do que o mundo é cíclico é o ioiô. De tempos em tempos o ioiô volta para a mão da turma nova. Exato. Mas eu acho que o mais importante é não achar que só vai ser empresa agora, é só a tecnologia que vai dominar tudo. Existe oportunidade de negócio em todo lugar. Eu acho que o ponto é o quanto você é apaixonado por algum projeto e o quanto você consegue executar bem, a ponto de criar uma
uma comunidade mesmo de pessoas apaixonadas pelo que você faz. Um dos artigos mais interessantes que eu já li na vida, e eu recomendo para todo mundo, eu vou deixar aqui nas notas também, é um artigo que chama 1000 True Fans, que é de um dos caras mais interessantes do Vale do Silício também. Deixa eu abrir aqui, que esse cara chama 1000 True Fans. Deixa eu pegar o nome certinho, chama Kevin Kelly. E o ponto inteiro desse artigo é que 1000 fãs reais, e ele chama de fãs reais as pessoas que estão de fato prontas para comprar tudo que você oferecer daqui para frente. Então são pessoas que estão compradas com sua marca, com a sua empresa, com as coisas que você oferece, que estão ansiosas para comprar mais, porque você de fato supre uma necessidade emocional delas. Então, se você tiver 1000 fãs reais, é suficiente para sustentar uma empresa pequena ou algum empreendedor individual ou artista. E é suficiente para ter uma vida muito boa, inclusive. Então, ele faz algumas comparações quando ele vai falar sobre isso. Ele fala que, exemplo, o Pearl Jam, que é uma banda de rock, eles lançaram mais de 100 álbuns nos últimos, eu acho que 15 anos. Todos deram lucro. E a maioria das pessoas nunca ouviu nenhum. Mas eles têm uma base tão apaixonada de fãs que essa base é suficiente para que tudo que eles lancem, essas pessoas vão ouvir e vão ouvir muito. Tem algumas empresas, tipo a Apple tem uma comunidade gigantesca dessa. Mas vários artistas individuais, eles têm 1000 fãs reais, que tudo que eles lançam, eles conseguem fazer lucro o suficiente para criar o próximo projeto. E para sustentar um estilo de vida muito legal. Então, o que eu sinto é isso. Eu acho que tem oportunidade de negócio em todo lugar. Não é só olhar para a AI, não é só olhar para a tecnologia, é olhar para, de fato, o que você é apaixonado e o que você acha que pode gerar valor para um certo grupo de pessoas e executar isso muito bem. E aí, quando eu falo algum projeto que você é apaixonado, não precisa ser só coisa sexy. Eu acho que várias das coisas que mais geram lucro e várias das oportunidades mais interessantes que vão surgir daqui para frente são de coisas bem entediantes e coisas que a gente vê no dia a dia. Eles chamam de boring business. Boring business. Eu estava lendo há pouco tempo atrás sobre uma empresa que vale 3,7 bilhões de dólares de zíper. E a gente não pensa nisso, mas tem. Então, assim, tem oportunidade em todo lugar e eu acho que é só o quanto você é capaz de identificar essas oportunidades e executar impecavelmente alguma coisa, alguma ideia. O Arthur, e só um ponto de trazer o exemplo do Palmer Luckey que eu citei, do Mod Retro. Ele montou o device, depois ele enfrentou outro problema. Ele falou assim, eu preciso dos games. E eu não tinha os games, ele quer os mesmos games. Ele bateu na porta dos publishers que pararam de produzir lá atrás. Eu acho que ele inclusive comprou os direitos de alguns publishers que já tinham saído do mercado, para os caras voltarem a produzir cartucho para conseguir colocar de pé. Então, assim, tem um trabalho também gigante de, às vezes, você tentar voltar uma tecnologia que já foi descontinuada, que não existe mais, que os caras não fabricam mais daquele modelo, né? Então... Vinil é isso, né? E carro antigo também, né, Rod? Meu sogro é apaixonado por carro antigo aqui e ele... Cara, é uma comunidade gigante, os caras vão atrás de peça no Brasil inteiro para ser peça original. Então, assim, tudo que é focado, que resolve um problema real, tem uma comunidade em volta, tem chance de dar certo. Eu acho que, agora, a tecnologia pode ajudar nisso também. Pode ajudar a criar comunidade, a manter comunidades, né? Eu vejo, no caso do meu sogro, eles têm lá grupo no WhatsApp, falam o dia inteiro, e depois se reúne pessoalmente. Então, acho que essa junção desses dois mundos, do tradicional e o mundo retrô, né? De coleções, colecionadores e tal, com o mundo digital, ele tem um espaço também, né? Para o cara comprar coisa pelo Mercado Livre, chegar na casa dele, ou no eBay, né? Então, o eBay é uma plataforma grande para isso. Você lembra que a gente já discutiu no outro podcast que o framework de ACP, né? Audiência, comunidade e produto. Você começa a falar sobre um assunto, Game Boy, por exemplo, nichado, carros. Você cria uma audiência das pessoas que seguem. Em cima disso, você monta uma comunidade. São as pessoas apaixonadas. Cria um canal para elas interagirem, WhatsApp, comunidades fechadas, fóruns, etc. E aí, por cima, você vende os produtos por cima dela, que foi o que o Palmer Luckey está fazendo. Vende o Game Boy, vende o carro usado, vende o serviço para achar os carros usados.
Enfim, e aí você monetiza isso. Precisa de inteligência artificial? Não, você tem uma comunidade de apaixonados. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com o hobby, né, deles. É o que o Gustavo falou, a gente tem o Palmer Luckey no Vale do Silício criando uma coisa extremamente diferente, retrô e inteligente, e o Gustavo, lá de Harry aqui em BH, reservando agora, depois de escutar essa ideia por alguns minutos. Acho que nunca foi tão fácil encontrar a comunidade de 1.000 fãs reais, ou criar essa comunidade. E eu não ganhei nada com o meu link de afiliados que eu deveria ter mandado pro Gustavo. Mas é isso, eu acho que a gente tem essa oportunidade, né, de criar comunicação, de espalhar isso, de fazer com que cheguem pessoas nas pontas. Eu falo que se alguém fosse dar aula de culinária vegana em Araguari 20 anos atrás, você ia ter um total addressable market de, sei lá, 50 pessoas e, né, 10 iam virar lead e um ia se inscrever pela estatística, é assim, né? Agora, se o cara dá aula de culinária vegana, ele entra na internet, cria o curso dele, bota para vender e, cara, ele tem possibilidade real de achar os 1.000 seguidores aí, 1.000 fãs, né? Então, acho que a gente tem que explorar essa oportunidade que tem em mãos. Agora, Rod, você trouxe um ponto legal que eu acho que a gente pode, inclusive, explorar a fundo. Eu repeti muito, eu acho que explorar, mas a gente tem que ir a fundo nessa história das tendências da Faith Popcorn. Num próximo episódio, a gente pode trazer algumas tendências, porque por mais que algumas são muito antigas, elas são bem atuais. A gente começa a ver direto, eu vou lá no Trend Bank lá da Faith Popcorn, que é uma futuróloga, e as tendências são muito legais para a gente ver um negócio que o Jeff Bezos falou, não se preocupe tanto com as coisas que vão mudar no futuro. Se preocupe com as coisas que não mudam no futuro. Né? Tem várias coisas que não mudam. As pessoas vão continuar comprando, as pessoas vão continuar se alimentando, as pessoas vão continuar se preocupando com saúde. As pessoas, então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que olhar mesmo, que é a base, porque o resto muda muito rápido, né? Amanhã vem uma tecnologia nova, e aí, Arthur, um ponto que você falou sobre ascensão e declínio rápido de tecnologia, tem um artigo que eu li, acho que até da Harvard Business Review, que ele fala que agora a gente está vivendo a era da barbatana de tubarão. Né? Os produtos são lançados, ele tem um boom, dá 6 meses, um ano depois, ele está completamente obsoleto. Então é assim, antes, o ciclo de vida de produto que a gente estudou na faculdade, ele era, né, lançamento, aí depois chega na fase de maturação, depois ele começa a entrar em declínio, mas isso aí demorava às vezes 20 anos. Hoje você tem produtos que lançam, são hype, daqui 6 meses já vem um negócio, substitui e muda tudo. Então a gente tem que ter essa atenção. Por que eu estou falando isso? Só para não me estender mais aqui. Porque nós, empreendedores, a gente costuma se seduzir muito pela criação da tecnologia. Ah, vou criar um AI, Cara, isso vai ser para poucos. Vai ser esses caras, vão ser os gigantes que vão criar a infraestrutura de AI. Vai ser Microsoft, vai ser Amazon, vai ser OpenAI. O que nós deveríamos fazer? Poxa, como é que eu crio em cima de tendências, em cima de problemas reais, em cima de nicho de mercado, como é que eu crio soluções rápidas e frequentemente? Não dá mais para também ser aquela que eu vou criar aqui e vou ficar 10 anos vivendo daquilo ali, né? Isso é um bom ponto, Gustavo. Vamos fazer o seguinte. Quem chegou até aqui é um dos nossos... Eu acho que a gente não tem 1.000 fãs leais ainda não, viu, Arthur? Mas se a gente tiver 10 fãs leais, já tá ótimo. Faz um comentário aqui, fala com a gente o que vocês querem ouvir nos próximos episódios. Se quer, por exemplo, que a gente faça um breakdown do OnlyFans, que a gente falou aqui, viralizou o balanço, né, o P&L do OnlyFans, 50 funcionários, 6 bilhões de dólares movimentados, maior que qualquer tech startup nos Estados Unidos. Vocês querem que a gente pega esses business assim curiosos e faça um breakdown?
Vocês querem que a gente fale sobre tendências? Pega as tendências da Faith Popcorn, que o Gustavo mencionou, que eu mencionei, a gente pega algumas delas e linka com alguns negócios. Conta aí pra gente, deixa um comentário aí que a gente vai pegar essas ideias e sugestões de tópicos e a gente vai discutir aqui nos próximos. Bom, eu posso finalizar só com uma metáfora muito boa para puxar o que o Gustavo falou agora sobre a tendência de barbatana. Eu vi uma metáfora que foi o seguinte, foi a metáfora que tem relação com aquele filme Matrix. Não sei se vocês já viram Matrix, é um dos melhores filmes que já foram feitos, na minha opinião. E tem uma cena muito legal no filme, que o Morfeu tá andando com o Neo, e é uma cena muito cinza, tá todo mundo ou de preto ou de branco, e aí passa uma loura com o vestido vermelho, e o Neo se distrai completamente, ele fica olhando para ela. O Morfeu olha para trás e fala, você tava me ouvindo? E o Neo fala, o quê? Ele falou, você tava me ouvindo ou você tava olhando para a mulher com o vestido vermelho? Aí o Neo fica meio confuso, ele fala, olha de novo. E na hora que ele olha, é o agente Smith com uma arma apontada pro rosto dele. E eu vi esse exemplo, essa metáfora, em um contexto de distrações. Porque com tanta oportunidade que vai surgir daqui para frente, com o surgimento de AI e de até outras novas tecnologias, é muito fácil a gente começar um projeto. Esse projeto tem muito potencial, a gente está super empolgado com ele. Só que daqui a 3 dias a gente vê uma nova oportunidade de um novo projeto, a gente deixa aquele de lado e vai começar outro. E aí depois surge uma outra daqui a uma semana, e aí a gente deixa esse de lado e vai começar outro. E aí acaba que a gente nunca de fato segue com as ideias que a gente tem. A gente nunca vai até o final e vê o que aquele projeto ele poderia ser, porque sempre vai surgir uma coisa melhor. E nessa metáfora, acho que nessa metáfora, uma das coisas mais interessantes que ele falou foi que quanto mais a gente vai subindo de nível, quanto mais a gente vai realizando coisa, mais bonita vai ficando a mulher do vestido vermelho. Então, mais atraente vai ficando essas outras oportunidades que vão surgindo. E é muito importante ter foco e, nos projetos que você realmente acredita, ter esse equilíbrio de entender qual é a hora de fato, focar completamente, persistir, e qual é a hora de ir para um próximo projeto que pode ser mais rentável e que pode te dar mais liberdade, mais alegria, mais dinheiro. Então, eu acho que isso é um bom ponto para a gente pensar. Que massa. Muito legal. Pessoal, obrigado. Compartilhe esse episódio, passe para frente para a gente conseguir chegar em 1000 fãs leais e aguardamos os comentários também para a gente produzir o próximo episódio. Abraço e até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu, galera.